Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica. A nossa família fantástica se espalha aí por todo o orbe, temos amigos em vários continentes, e isso é motivo de grande alegria para nós. Sempre trazendo conteúdo sério e fundamentado sobre o esoterismo, o ocultismo e as paraciências. E hoje nós vamos abordar um dos temas capitais das ciências esotéricas, que é o Santo Grau. Quem já não viu falar do Santo Grau, que enseja toda uma saga iniciática que vem atravessando a história. Para falar disso, nós temos duas pessoas muito ilustres que assentiram em falar sobre o assunto conosco, que são os professores Alejandro e Cloris Denegri. Eles são pesquisadores internacionais, palestrantes internacionais, antropólogos, filósofos, e têm um trabalho sensacional sobre o Santo Grau. Eles são ainda diretores do Instituto Piste Sofia, que é um instituto maravilhoso. Nós vamos falar desse instituto depois, mais para o final. E vamos conversar com eles aí com muito prazer e descobrir os mistérios do Santo Grau. Como estão vocês, meus amigos? Bom, primeiramente agradecer, apreciado Jamil. Nós somos mexicanos, morando aqui em Curitiba, então vamos a falar em perfeito portunhol. Sim, Ótimo. muito bem. E, bom, um saludo, saudações especiais a todos os que estão nos vendo, ouvindo. E aqui Alejandro de Negri. Placer enorme, querido Yamil, habernos convidado para participar aquí con tu auditorio maravilloso de Realidade Fantástica. Nós temos um tema realmente sensacional que hemos pesquisado bastante e gostaríamos de compartilhar esses conhecimentos com você e com o público. Maravilha, a honra é toda nossa, meus amigos, e vamos começar falando, né? Como é que o Santo Grau ele vem atravessando a história? Quando que começa essa história, essa saga? Então, realmente, a origem propriamente existem muitas versões, mas nós gostamos da seguinte, que talvez vocês já ouviram falar de Melquisedeque, o gênio da terra. Melquisedeque, ele é mencionado na Bíblia umas 2 vezes, mais ou menos, e se fala que ele teve um encontro com Abraão, o pai da humanidade, né? Segundo a Bíblia. Então, nesse encontro, se fala que fizeram um pacto. Digamos assim, Melquisedeque veio e falou que ele seria a pessoa, ou seja, Abraão, que faria a união entre Deus e os seres humanos, mas que ele tinha que prometer que realmente faria esse trabalho, e ele prometeu que faria. E como, digamos, selo de todo esse trabalho, deixou justamente o Santo Grau. Tem toda uma história, um percurso, e a partir de ali o Santo Grau aparece como uma forma de fazer o pacto, digamos, dessa forma, entre Deus e os homens, através de um grande homem. Então, vocês diriam que o Santo Grau ele é mais do que a taça na qual José de Arimateia teria recolhido o sangue de Jesus? Ele é um arquétipo espiritual, uma força espiritual? Sim. Algumas pessoas falam que é um arquétipo, outra que é uma série de crenças, outros falam incluso que é uma relíquia. Nós estamos mais inclinados a pensar que é uma relíquia. Uma relíquia que tem toda uma filosofia que se transformou em todo um arquétipo, definitivamente sim. Mas é um símbolo realmente que tem muito conhecimento hermético, que é justamente do que vamos a conversar hoje. Qual é esse conhecimento? Por que justamente essa forma de um grau, etc, etc. Maravilha. Clóris, o que você pode dizer de quando o Santo Grau se insere na história de Jesus e José de Arimateia? Como é que você dá essa? Perfeito. Em primeiro lugar, rectificar muito bem que toda esta história vem de parte de Melquisedeque, o gênio da terra. Depois, vamos nos a trasladar acá a las terras de los Tátuas de Danann, na Irlanda, sim? Porque tem também um ponto bem localizado na Irlanda, onde os Tátuas de Danann também tinham os mesmos símbolos, que luego, como hemos preparado unos slides, vamos a mostrar. De ahí ese santo grial
passa a ser parte ativa da história de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele, vocês todos sabem, que participou da última cena con todos sus discípulos y en ese santo grial, pues de alguna manera fue representada el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es toda una historia, porém también es toda un arquetipo que envolve filosofía y envolve también un trabajo iniciático de los grandes iniciados a logia branca, que indica un desenvolvimento interior para criar esse santo grial em nós. Então, vocês podem ver aqui, hemos colocado esse título simplesmente como o Santo Grau e sua missão sagrada. É interessante como ha influído tão poderosamente o Santo Grau para formar diferentes ordens de cavalaria, ordens herméticas, ordens filosóficas. É como uma inspiração para todos eles fazer algum trabalho de superação. Quando eles estão caídos, quando eles estão com sérios problemas, o Santo Grau representa aquele símbolo puro e sagrado que tem que se esforçar para se depurar, para chegar o momento de alcançar e ter a força suficiente para se resgatar dessa entropia, dessa degeneração em que caiu alguma, por exemplo, os cavaleiros da Tábula Redonda, ou os mesmos custódios do Santo Grau, que já iremos falando. Então, começa aí toda essa história como inspiração para grandes personagens e para personagens como Abraão, que falamos, Salomão também, etc. O rei Salomão. Mas comecemos aqui com os Tuatas de Danann. Exactamente, los Tuatas de Danann, sí, estaban localizadas en la antigua Irlanda. Vamos lá. Sí, vocês pueden ver aquí, sí, todo un mapa donde Irlanda está localizada. Vamos a poner o cursor. Vocês ven en la parte derecha está todo lo que es la isla de Man, a Britania, Gales y Cornwall. Y Escocia lá encima. Y los Tuatas de Danann se localizaron en esa área verde. Menos la parte de Britania, donde se influencia en esa zona. A partir de allí comenzaron a crecer bastante. Los Tuatas de Danann eran o povo de Danu, en honra da deusa Dana, a deusa natureza. Eles vivían alrededor da Irlanda, Edimberge y a Gran Bretaña. 4 símbolos sagrados eran parte de ellos. Siempre a espada, o cálice, a pedra y a lanza. Tanto es que cuando você va a un museo específico en Irlanda, encuentra estos símbolos lá como representación de la historia de los irlandeses desde los Tuatas de Danann. Mas por que estamos falando de esta parte? Pode falar. Sim, eu gostaria de perguntar, nesse slide específico, a gente parece que tem a noção que o Graal ele é anterior ao cristianismo, ele é pré-cristão e ele é pré-judaico também, é anterior ao judaísmo? Exatamente, porque lembremos que Abraham foi o que formou o judaísmo, mas ele antes de formar era um nômada. Então, realmente, desde antes, digamos assim, quando o Deus de Abraão se manifesta para que ele saia desse mundo de adoração de ídolos e demais, já existia essa força presente. Mas o que estamos fazendo aqui é fazendo uma ligação entre o que são essas terras britânicas e irlandesas e que depois se identificam perfeitamente com José de Arimateia, que ele trazia um cálice também. Lembremos que existiu um sincretismo, uma união entre todo o que foi a religião celta, toda a religião dos druidas, e se transformou no cristianismo. Então, realmente, é um trabalho muito interessante, mas por que o mago Merlin aceitou o cristianismo? Porque ele foi uma das pessoas mais importantes para fazer essa transição
de todo ese mundo druídico que él vivió para el cristianismo. Entonces, es lo que estamos tentando unir porque todo tiene a ver con esas fuerzas que estamos mencionando aquí. Vamos lá. Então, ¿qué significado, sí, podrían tener estos símbolos irlandeses? A espada de Nuadu o Nuada, la cual ninguém podía escapar. A historia de Merl y el rey Arturo, ¿cierto? La dama do lago también. Segundo, a pedra do chino, llamada Font del Leá, con lo cual eran reyes legítimos de Irlanda, o sea, ¿sí? Ya existía antes de la historia del rey Arturo, caballero de la tabla redonda. ¿Por qué se dice que Sandra de Dagda era como un santo grial para los irlandeses? Porque era como una fuente, ¿sí? De saúde, de eternidad, era una fuente que todos querían alcanzar, ¿sí? Y ser puros para poder conseguir esa fuente. Y existe a lanza de Luke, que garantió a victoria a quien pudiese asegurarla. Entonces, y ustedes pueden ver aquí, menires, porque siempre as tierras de Irlanda, la tierra de los celtas, los druidas, y de toda esa Gran Bretaña, está llena de dómenes, menires, etcétera. Obviamente los Tuatha de Danann no llamaban de Santo Grau a esta caldeira, ¿no? Llamaban caldeira do Dagda, mas tem una similitud enorme con un Santo Grau. Vamos lá. Fundaron cidades mágicas, os tuatas de Danann. No final da raça Atlante, os tuatas definitivamente foram inmersos na quarta dimensão, se manifestando na terceira dimensão muito raramente. Tanto é que quando você vai estudar mitos, lendas e histórias antigas da Irlanda, tive a oportunidade de estar aí fazendo esses estudos, então existen todas essas tradições, as lendas relacionadas con esos tuatas de Danann, que eran seres, ¿sí? Dicen que eran como gigantes, que ellos inclusive tenían el poder de se transportar a otra dimensión y retornar otra vez, ¿sí? Hasta que inclusive toda la historia de Stonehenge tenga a ver también, Stonehenge na Inglaterra, ¿cierto? Tenga a ver con los tuatas de Danann. Desapareció como textos maravillosos de ser. Desapareció como textos maravillosos de ser. As primeiras chuvas vieron a sumergiram as 7 ilhas principais. Os bons foram todos salvos e os impíos foram destruídos. Poucos homens ficaram, alguns amarelos, alguns marrons e pretos e alguns vermelhos. Os cor da lua, os tuatas, se foram para sempre. Sim? Isso é maravilhoso, Clóris, que você mostrou, porque então existe uma conexão com a Atlântida, toda essa história. Exatamente, tem Com certeza. tudo a ver com a Atlântida. Tá? Vamos lá. Ok, ahí vamos hacia el reino dos celtas. Los celtas se localizaron justamente en esas regiones que están coloridas, en Scotland, que sería Escocia, Irlanda, la isla de Man, esa pequeña que está aquí, Gales, Gales. Cornwall, Britania francesa y até Galicia, España. En esos lugares tienen todo tipo de asentamientos y algunos restos, digamos así, dos celtas. Algunos también colocan como que los celtas fueron hasta Italia, al norte de Italia. Entonces, para imaginar la influencia que tuvieron ellos, ¿no? Esas son pequeñas amostras de povos que una vez ocuparon a mayor parte de Europa y de Asia. Entonces, los celtas realmente tuvieron una gran influencia en aquella época. Agora, os sacerdotes dos celtas eram os druidas. Exatamente. É uma maravilhosa, realmente, cultura esta. Assim, eles falam para os jovens e les comunicam muito sobre as estrelas e seus movimentos, sobre a expansão do universo e da nossa terra, sobre o poder e a majestade dos deuses imortais, porque os druidas eram os sacerdotes dos celtas, sim?
Entonces, eles eran aqueles que tinham poderes e aqueles que se comunicavam com outra linguagem, com a própria natureza. De aí, inclusive, que o mago Merlin, ele era um mago druida, certo? Era, ou seja, todo um personagem. Eles tinham tantas histórias e lendas que até o dia de hoje, na Inglaterra, eu morei muitos anos na Inglaterra, na Europa, fazendo todos estes estudos, certo? Eles falavam, por exemplo, a magia do muérdago, a magia do árvore de carvalho, de todas as pedras semi-preciosas, a magia, eles com determinadas pedras, com poderes, porque utilizaban para curar, para se transportar. Ou seja, em resumo, os sacerdotes druidas tinham os mesmos poderes e conhecimento legados pelos tuatas de Danann. Ok, vamos a la otra parte, vamos a ver la parte ya del Santo Graal. Esta historia es importante porque después vamos a vincular los celtas, vamos a vincular el rey Arthur y los caballeros de la Tábula Redonda y el mago Merlin, justamente con el Santo Graal. Van a ver por qué para ellos fue una cosa así como conocida, como que hacía parte de su propia cultura. Aqui entramos justamente nessa história onde se fala que o Mestre Jesus celebrou a última ceia justamente com o Santo Graal. Então, existe muita história al respeito, se fala bastante. Se fala que os essênios, que de alguma forma foram os que prepararam o caminho para que Jesus cumpriese a missão que ele deveria cumprir com a humanidade, eles eram os que resguardavam esse Santo Graal. Então, Jesus, como essênio, realmente teve toda essa sabedoria e esses conhecimentos. Os essênios, quando descobriram que ele era justamente o Messias, aquele que havia sido já anunciado, então viram que ele se preparou rapidamente, cresceu de uma forma gigantesca. Lembremos que Jesus sumiu a história, digamos assim, dos 12 aos 30 anos. Nesse tempo, ele teve toda uma série de preparos, e um deles foi com os essênios. E se fala que os essênios realmente entregaram todo um conhecimento a Jesus, e entre eles o famoso Santo Graal. Através do Santo Graal se celebrou o segundo pacto de Deus com a humanidade. O primeiro pacto foi com Abraão. Depois se reforma esse pacto com Jesus e o Santo Graal. Nesse pacto, lembremos essas palavras de Jesus, quando pronunciava justamente: el que come de mi carne y bebe de mi sangre, mora en mí y yo en él. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, tendrá a vida eterna y yo le resucitaré en el día postreiro. Y después entrega el pan y el vino a sus discípulos, como diciendo: quien realmente acredita en mí va a llegar al Pai. Entonces, eu, junto con esta ceremonia que él realizó ahí, mostra lo que el ser humano debería de hacer. Un evento que ocurrió en aquella época y 306 años después, a través del Concilio de Nicea, se celebra justamente ese pacto cuando es reconocido un hombre y una doctrina. Y ahí comenzó el famoso catolicismo. Y ahí lembraron ese evento y hasta el día de hoy continuamos celebrando ese rito con una copa sagrada, con una cálice sagrado, como una remembranza justamente de ese momento. É importante, pode falar, Jamil, Não, pode perguntar. só queria comentar, eu acho fantástico isso, Alejandro, que você falou, porque ele permite que a gente entenda a própria missa católica sob um ponto de vista mais mágico, mais teúrgico, coisa que a maioria não sabe, né? Exatamente. Sabe, aqui falando do Cristo, não? Quando falamos de Cristo, não é só acreditar, é viver a doutrina de Cristo, desse Cristo cósmico interno, porque sim existiu um Cristo Jesus, que deixou todo esse evangelho. Porém,
¿sí? Existe el Cristo cósmico, que es la misma energía universal, ¿sí? Que vem do grande universo creador y que nuestro Señor Jesucristo encarnó toda esa energía divina, esa energía del gran creador que está viva en Él. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él no buscaba seguidores. Él lo que vino a enseñar con su evangelio do amor era viver realmente o mismo filosofía, o mismo amor que Él vivió, terla en nuestras vidas. Ok, continuando, Jesus, após da ressurreição, o que aconteceu? Existem alguns livros apócrifos. De fato, nós hemos estudado bastante estes livros. Entre eles, hemos estudado também livros encontrados em Nag Hammadi, no Egito. Estuvimos faz pouco tempo lá, no Egito, e fomos justamente ao bairro Copta. O bairro Copta significa egípcio, eram os verdadeiros egípcios antigos, mas de todo esse bairro só fica uma parte pequena, e aí se conserva justamente o lugar onde Jesus, Maria e José moraram quando estavam fugindo da perseguição que eles tiveram, né? Então, quando chegaram no Egito, justamente se hospedaram nessa região, na caverna, e hoje em dia existe uma série de conhecimentos interessantes. E também aí muitas pessoas foram, digamos assim, os coptas que conservaram esses conhecimentos e escreveram um livro chamado, bueno, foram em espanhol, os rollos de Nag Hammadi. Mas dentro desses rollos ou esses pergaminos de Nag Hammadi se encontra um que se chama el Pista Sofia. Então, existe uma série de evangelhos e uma série de manuscritos de aquelas épocas que falam justamente de que Jesus, depois de sua ressurreição, ele continuou cumprindo uma missão. Então, se foi ressurrecto, aonde foi? Será que ele subiu a uma nuvem e ficou perdido? Ou continua trabalhando pela humanidade já de uma forma velada? Obviamente que dá para pensar que se é um ressurrecto, não vai ficar na nuvem, né? Olhando a todo mundo, não, ele vai continuar com uma missão. E esses livros justamente falam de isso, esses livros apócrifos. O que é um livro apócrifo, Jamil, pessoas que nos estão ouvindo? O livro apócrifo é um livro que foi rejeitado pelos exégetas, ou seja, por aqueles que conseguiram, segundo eles, saber se esse livro era de uma inspiração divina ou era inspiração humana. De fato, a Bíblia, a palavra Bíblia significa, vem del grego biblon, del latim biblon, que significa livros. Y todos esos libros, por esos exégetas, por esos teólogos, fueron seleccionados y colocados en ese gran libro llamado la Biblia. Son libros de diferentes apóstolos, etcétera, etcétera, mas porque eran supuestamente de inspiración divina, segundo ellos. Y puede ser que sí. Mas tem otros que para ellos no eran de inspiración divina. Separaron. Y ahí los separaron, ¿no? Esa es una inspiración humana, es otra historia. Entonces los separaron, entonces terminaron siendo un grupo de libros llamados de apócrifos. Y finalmente esos libros apócrifos también tienen un conocimiento que nos estamos resgatando y que adoramos estudar, porque también es una sabiduría milenar, ¿no? Nossa, tem toda uma sabedoria esotérica impressionante em esses livros apócrifos. Están incluso varios de estos en el museo del barrio Copta en Egipto, en el Cairo, ¿cierto? Y en esos libros se fala que el Mestre Jesús, después de su resurrección, viajó por diferentes países para comunicar su evangelio crístico. Y esos evangelios apócrifos son la prueba de eso. Vamos a ver cómo fue ese proceso. Entonces, durante 11 años, un Mestre Jesús estaba en contacto con sus apóstolos, discípulos y colaboradores, ensinando a revolución do ser, ensinando justamente el proceso de cómo nos apistis, nos esencia, tem que viajar hacia el Aeón 13,
de hallar hacia su libertación total. Todo ese libro fala justamente de esa sabiduría. Sí, tenemos que decir y recalcar que fue después de la resurrección, ¿cierto? Esos 11 años. Así es que todos esos conocimientos que vienen de lo alto están en el libro del Pistis Sofía, que estaba escrito en copto. Entonces, Pistis Sofía, ¿qué significa? Pistis es a esencia divina, nossa luz divina, ¿sí? Y Sofía es a sabiduría. ¿Cómo es que nossa pistis, nossa alma, adquiere a sabiduría do alto? ¿Sí? Porque muchas veces nossa pistis, nossa alma, está en cavernas muy profundas, ¿sí? Que tienen que ser resgatada, ¿sí? Continuando, después de ter concluído y preparado su evangelio para a Europa y para el mundo entero, enseguida, ya o mestre, finalizando toda esa obra para la expansión de su conocimiento, ahí sí se adentró en el Shambhala, no Tibete, donde los grandes iniciados falan que ainda mora. Entonces, ele está en otra dimensión, mas en un lugar sagrado llamado Shambhala. A grande obra do Cristo tem sido uma fonte de inspiração e de imortalidade para seres poderosos, tais como São João, Santiago, São Paulo, Paracelsus, São Francisco de Assis, o Dante Alighieri, Fulcanelli, Cagliostro, Serão Beor, Nicolas Flamel, Saint-Germain, entre outros. Todos eles han deixado grandes conhecimentos relacionados com esta obra poderosa do Mestre Jesus. Então, o Evangelho crístico é dirigido a 2 pontos essenciais. Primeiro, a parte visível, o Evangelho aberto. Aí todo mundo conhece a história, o nascimento, sua missão, toda sua obra, e finalmente a morte e ressurreição. Mas tem um ensinamento que é segredo. Existe então essa parte mais hermética e essa parte mais pública. Do que estamos falando? Bom, os ensinamentos maravilhosos depois de todo o processo crístico foram dados em lugares especiais em diferentes países. Na costa do Mediterrâneo, na Roma, Gálias, la Gran Bretaña, hasta lá foi o conhecimento, quando se foi expandendo além de Jerusalém. Há textos não autorizados pelo clero que afirmam que Jesus viajou pela Itália, França e Grã-Bretanha, onde começou com grande força o cristianismo. Vejam que interessante. Por exemplo, a cristianização foi conduzida em épocas pelos apóstolos, na sua missão. Por exemplo, o apóstolo Tiago foi para a Espanha. São Paulo, ele trabalhou na Ásia e na Grécia. Santo Tomé foi até a Índia. São Mateus, na Etiópia e na Ilha dos Gigantes. Essa ilha será Britânia, que eles falam da Ilha dos Gigantes. Então, San André foi para Patras, na Grécia, e São Felipe, ou Filipe, nas Gálias. Então, vejam como eles não ficaram parados. Eles começaram a viajar e começaram a levar a grande mensagem do Mestre Jesus. Então, foi uma expansão grande. Além dos apóstolos, estavam os discípulos que, através de uma grande aliança que foi celebrada, levaram conhecimentos para a África, para a Ásia e muitos países da Europa. De quem estamos falando que fizeram todo esse trabalho? Porque, claro, existia o círculo interno do mestre, que eram os 12 apóstolos, mas também, incluso na Bíblia, se fala também de discípulos, e esses discípulos eram como 13, aliás, eram como 70 ou 72 discípulos. E se fala, além disso, aqueles simpatizantes que adoravam o conhecimento, que eram como 300. Digamos assim, os círculos mais herméticos e segredos do Mestre Jesus. Aí entra também a vida de José de Arimateia. José de Arimateia, junto com seu filho José, não só divulgaram a doutrina sagrada,
También llevaron el Santo Grial de Jerusalén hasta Roma. Después, por órdenes superiores, continuaron dos caminos. Un rumo al centro de Europa y a Ilhas Británicas. Y dos, a Espanha, até Montserrat, a montanha de Montserrat, que vocês podem ver aí com o meu cursor, a montanha de Montserrat. É um lugar maravilhoso que existe próximo a Barcelona, em Catalunha, Espanha. Sim, eu morei 15 años al pie de esa montaña, ¿saben? Haciendo todas estas pesquisas, todos estos estudios. Fue ese mi único motivo de estar lá. Aquí está José de Arimatea, que tiene toda una historia que ahora vamos a contar también. Ok, continuando, falemos um pouco da Santa Aliança. Foi um movimento segredo, liderado e dirigido por seres de luz, a fim de que o conhecimento fosse projetado a outros países da Ásia, Europa e, posteriormente, América. So, houve todo um processo. Todo mundo pensa que só o catolicismo foi a que espalhou este conhecimento, mas antes dele já existia todo um movimento que fizeram estes seres da Santa Aliança. Lembremos que existe um cristianismo celta, esse sincretismo que chegou um momento que se formou. E vocês podem ver aqui, em esta imagem, esse sincretismo. Temos a cruz, porém teremos todos os desenhos simbólicos dos celtas. Todos estes são desenhos celtas, certo? Todo. Pero a cruz está aí. A Santa Aliança existiu para que os ensinamentos e a sabedoria de Jesus Cristo fossem dadas à humanidade, além de se confundir com o conhecimento dos celtas e druidas da Gália e da Britânia. Graças à Santa Aliança, foi que o rei Arthur Pendragon foi capaz de receber os segredos de seus antepassados através de Merlin e promover o cristianismo céltico por toda a Grande Bretanha. Aqui podemos ver como o sincretismo começa, digamos, a trabalhar de uma forma tão poderosa que a luz divina utiliza determinados líderes que abren su conciencia para elevar esa misión, porque era una misión. Lembremos que Gran Bretaña era celta, era druídico, ¿sí? Estaba lleno de magos, etc. Ven o cristianismo, se junta con ese conocimiento, hacen un sincretismo, una síntesis, y ahí que comienza la grandiosa historia del rey Arturo, los caballeros, del Santo Grial, y vienen de ahí inclusive todas las historias templarias y cátaras, ¿sí? De los cátaros y templarios. É fantástico todo esse estudo. Não, sem dúvida é fantástico, Clóris, Alejandro, esse conhecimento realmente é sagrado que vocês estão trazendo. Agora eu queria aproveitar e encaixar uma pergunta, não sei se é aqui que vocês vão falar ou mais tarde. O Merlin, nesse contexto, ele é um personagem histórico, ele não é simbólico, ele existiu realmente como um mago. Sim. Sim, então aí está a história, querido Jamil. Tem partes que trabalharam, foram contadas através de histórias, passavam como conhecimentos de pais a filhos, de maestros a discípulos. Aí foi onde se conserva o conhecimento. Se vocês observam, muitas coisas que hemos mencionado, eles estão entre a verdade e a fantasia, ou a lenda, a história oculta. Quando empieza a ultrapassar hacia el campo hermético, ahí las cosas fican un poco que las personas no consiguen definir si fue una lenda o simplemente es un mito, un arquetipo o es una realidad. ¿Me explico? Curiosamente, por ejemplo, el rey Arthur no está dentro dos reyes que fundaron Gran Bretaña. Mas si nos vamos a Glastonbury, uno encuentra la tumba de este señor, justamente, del rei Arthur, que los mismos clérigos da lá falam está aqui. Sim. Então, o que significa isso? Que realmente existiu ou não existiu? Quando a gente vai, a gente toma uma foto onde estava, entre aspas, a tumba dele. E eles falam que realmente Glastonbury esteve, né? Sim. Jamil,
Cuando yo estuve morando en Inglaterra, yo tenía dos objetivos, ¿sí? Una, estudiar los crop circles, ¿sabe cuál, no? Aquellos campos de trigo que aparecen de un momento a otro, que tuve oportunidad de asistir, de ver, vivenciar en Virginia, ¿sí? Los crop circles, ¿no? De Inglaterra, de los círculos de trigo. Y estudiar toda esta historia. Iba cada fin de semana prácticamente, entonces a Stonehenge, y de ahí pegábamos estrada para ir a donde esté Camelot, donde están los menires, y también llegar a Glastonbury. Glastonbury es una ciudad mágica, mágica porque ahí você vivencia toda a história de Merlin, el Rei Arthur, Caballeros da Tabla Redonda, o Chalice Well, que es cáliz sagrado, que ahora vamos a contar la historia también, y de José de Arimatea. Fantástico. Y de todas las historias druídicas, etcétera. O sea, existen lugares físicos, geográficos, que falam que ahí estiveram. E os mesmos ingleses colocaram aí parte da história deles, ainda que não seja a história oficial. Que coisa engraçada, né? Vamos lá. Então, estamos falando da Santa Aliança, aqueles que promoveram e ajudaram a que o cristianismo, a obra do Mestre Jesus, a doutrina se expandiera por el mundo todo. Essa Santa Aliança tem sido uma fonte de inspiração para uma união indissolúvel entre cavaleiros do Santo Grau do Castelo Branco na Espanha e os cavaleiros da Tábula Redonda no Castelo de Camelot na Britânia. Estamos falando de duas coisas diferentes. Uma coisa é Camelot na Britânia e outra coisa é o Castelo Branco na Espanha, que é Espanha hoje em dia. São duas histórias muito interessantes que, se algum dia temos oportunidade, podemos comentar. Mas depois saíram outras ordens inspiradas de novas cavalarias, como os sofites, templários, cátaros, valentinianos, etc., que também tinham como inspiração o Santo Grau. A historia nos dice que José de Arimatea, Nicodemos, Gamaliel, Nicolás de Damasco fueron los más comprometidos con la Santa Alianza. Eles trabajaron en secreto. Então, isso é história. Y los participantes de la Santa Alianza eran hombres fieles de enorme gratitud a Cristo. Individuos que habían sido curados de muchos males, milagres realizados pelo Mestre Jesús, leprosos, epilépticos, posuídos, paralíticos, personas en estado terminal, cegos, mortos que fueron resucitados, entre otros. Eu pergunto aqui às pessoas que estão assistindo, esta entrevista, será que todos esses que foram beneficiados pelo Mestre Jesus e que receberam um milagre, não fizeram nada? Ficaram paradinhos aí, leprosos que foram praticamente voltados da morte, aqueles que foram voltados da morte, paralíticos que caminharam. Obviamente que eles amavam isso porque foram um milagre vivente. Então, eles se transformaram em discípulos e alguma coisa eles falavam em seu círculo de influência. Me explico? E eles seguramente transmitiam isso e isso foi crescendo entre pessoas perto deles também. Então, são pessoas realmente que fizeram alguma coisa e que se uniram para que esse conhecimento fosse expandido. Mas não só eles. También pertenecía a Santa Alianza matrimonios de diversas clases sociales y religiones, judeos, romanos, gauleses, egipcios, pessoas a que fueron revelados los misterios sagrados da alquimia. Los grandes alquimistas, ¿sí? O sea, centran o Chalice Well o el Santo Grial como un arquetipo de alquimia. ¿Sí? Entre eles sobresaía José de Arimatea, senador romano,
y su esposa Susana, o médico judeo Nicodemos y su esposa Anna, Lázaro de Betania, o resurrecto y Marta, Judá, o príncipe filho adoptivo de Quinto Arrios, y Nebai, su esposa, Rubén e Verónica de Eleazar, dona do pano sagrado. Entonces eran muchos matrimonios que también estaban unidos en esa santa alianza. Y en esa divulgación de esos misterios, también estaba ¿quién? Nicolás de Damasco, Gamaliel, Simónides Faki, Versia, una druidesa que tuvo una visión, que tuvo una historia increíble y que una conexión directamente con Mago Merlin, Sheif Hilderín, un egipcio, Noemí, Helena de Adiabanés, Tirsa, María de Magdala, Salum de Lojes, Filón de Alejandría, Arín, Sashur de Filadelfia, en Asia Menor, incluyendo sábios das estrelas como Melchor de Orbe, Gaspar de Rinagar e Baltasar, foram os mais de 300 devotos fiéis da Santa Aliança. Então é interessante saber que eles não ficaram paradinhos. A gente fala só de 12, e os outros 70 e esses 300 que fizeram? Fizeram alguma coisa e expandiram esses conhecimentos também. Por isso não morreu esse conhecimento. Sobreviveu à perseguição, sobreviveu a todas essas mortes que fizeram em circos de los primeros cristãos, e até hoje em dia continuamos com esse conhecimento sagrado. O propósito desta aliança era unir todas as raças da terra e todas as pessoas que amam a liberdade e a justiça. Jesús ben Pandirá foi informado de que a Santa Aliança cresceu secretamente, tomando proporções admiráveis. Definitivo. Isso é muito importante, porque eu acho que é a primeira vez na história do nosso canal que alguém traz uma informação realmente esotérica sobre o significado da Santa Aliança. Porque a igreja, a missa fala da Santa Aliança, mas ninguém explica o que é esotericamente, e vocês explicaram, estão trazendo para nós, então isso é maravilhoso mesmo. Sim. Certo. Sabe que, Jamil, tivemos a oportunidade de ir várias vezes a fazer pesquisas, sim, em Israel, em Terra Santa, sabe? Então, você descobre cada coisa lá quando você vai em um plano, em um propósito de pesquisa. E isso resulta muito interessante quando você une todas estas histórias desde Israel, Egipto, con los coptos, y Britania, Hispania, es formidable. Y cuando une você todo con la Francia, con los cátaros y los templarios, catedrales góticas, etcétera, todo tiene a ver con esa Santa Alianza y con el Santo Grial. Vamos lá. Cada largo 70 discípulos, assim como os 340, trabalharam com projeção para transmissão em outros países. A Santa Aliança tem sido a união de Deus, Cristo, com o homem e a luz que sai do fogo para iluminar as consciências de toda a humanidade. Então, todo esse ensinamento cósmico nos mostra 3 pactos. O primeiro pacto, e o principal, o que Jesus fez com os 12 apóstolos da última ceia. Eles são comprometidos, depois da ressurreição, o sofrimento deles e o ocultamento deles, e depois, quando eles vivem o advento do Espírito Santo, onde eles aprendem a falar em línguas, aprendem a curar, e onde já começam a sair para outros países, inclusive, realmente conseguiram expandir a obra do Mestre Jesus, esse círculo principal. O segundo pacto foi feito com seus 70 discípulos, o batismo de água, o segundo nascimento e todo aquilo que foi ensinado para Nicodemos, como se faz esse batismo, etc, etc. E o terceiro pacto é com a humanidade através da fé
e a difusão do Evangelho. Isto é difundido por meio de seus 340 representantes. Então, cada um deles cumpriu uma missão. Realmente o cristianismo cresceu de uma forma impressionante até hoje em dia. Então, é impressionante como Jesus divide a humanidade entre o antes e o depois. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ele realmente ha fundado uma das religiões mais poderosas do mundo. Ou conhecimento, Sim. cristianismo mais bem. Né? Mais além da religião, na realidade, é aquele que descobre através do esoterismo, sim, todo o que é essa simbologia, mais além da religião, porque qualquer pessoa, qualquer iniciado da loja branca, quando começa a entender o simbolismo, a vida e obra del Cristo cósmico, de nosso Senhor Jesucristo em nosso interior, então, sim, essa obra se torna crística en el interior de un ser humano. Só rectificando, quando falo de religião, não me refiro a religiões comuns, me refiro ao simbolismo exato do que é a religião. A palavra religião vem do latim religare, que significa volver a unir, voltar a unir. É unir o humano com o divino, é voltar a unir o humano com o divino. Então, a verdadeira religião é se religar a união entre o espiritual e o material. Isso é o que significa. Depois, a religião já se pode tomar de uma forma como uma instituição, mas que não é o que estamos falando. Estamos falando dessa união do ser humano com sua parte mais espiritual e divina. Bom, aqui entramos já nessa viagem, como que o Santo Graal chegou à Britânia das mãos de José de Arimateia. Vamos fazer o seguinte, meus amados amigos, vocês trouxeram para nós um tesouro de conhecimento, uma filosofia que não é tão conhecida e que agora já está tendo o privilégio de conhecer através de pesquisas como as de vocês. Eu acho que esse assunto merece aí um segundo e até um terceiro capítulo. Não sei se vocês concordariam, porque daí nós daríamos continuidade a esse assunto num segundo vídeo, quem sabe num terceiro. Perfeito, maravilha. Aquí vos pueden ver una torre tipo castelo. Es en Gran Bretaña. Es nada más y nada menos desde el punto desde donde se extendió o antiguo Avalon. Vocês subieron a falar de Avalon, ¿cierto? Bueno, desde ahí vamos a partir. Inclusive con esas historias de Avalon, próximo ahí está aquella ciudad inglesa, Glastonbury, con toda la magia de Merlín. Muy próximo ahí está Camelot, del rey Arturo. Entonces, tiene una historia maravillosa. Esa torre es conocida como la Torre de San Miguel Arcángel, ¿sí? Y tiene todo a ver con el Santo Grial, con José de Arimatea y otros conocimientos profundos y herméticos que tem ahí. Eso ahí. Isso aí, querido Jamil, então, perfeito. Vamos deixar essa parte para continuar aprofundando, que é muito, muito interessante. Não, com certeza. Eu quero aproveitar no finalzinho do programa, pessoal, ressaltar que o Alejandro e a Clóris, né, eu os conheci através dos eventos do nosso querido, saudoso Rafael Cury, um grande amigo meu, Diálogos com o Universo, né, que eles eram estrelas dessa série de eventos, e eles realmente realizam um trabalho muito sério. Eles têm o Instituto Piste Sofia, em Curitiba, está aparecendo aí a foto do Instituto para vocês, os dados deles estão aparecendo aqui e na descrição desse vídeo, e podem ter certeza que vale a pena conhecer esse trabalho maravilhoso deles. Espero que muitos de vocês façam contato com eles e entrem, né, em todo esse conhecimento que eles estão trazendo, inclusive com viagens, né, amigos? Exactamente, Jamil, estamos saindo dia 27 de agosto deste ano 2023, com um percurso com o tema uma jornada com o tema A Luz do Santo Grial e a Missão dos Templários. Estamos saindo en dirección a la montaña de Montserrat, que vamos a hablar en el segundo capítulo de este seu programa, ¿sí? Estamos yendo para esa conexión con el Santo Grial,
en Barcelona, después estamos yendo a Portugal a visitar todos los castillos templarios y além de eso también a ciudad de Fátima, ¿sí? Donde salió a Nuestra Señora de Fátima. Y después estamos yendo a las Islas Baleares como grupo, donde también es una ciudad en Palma de Mallorca totalmente templaria, ¿sí? Totalmente templaria, es maravillosa, de una jornada espectacular. Sí, están indo vários brasileiros conosco, estão levando um grupo bem bonito, que gosta desses estudos. Então, é uma viagem com propósito, além de lazer, além de desfrutar parte de turismo. Nós falamos que viajamos em 3 mundos. O mundo atual, né? Temos que nos deslocar em aviões, em todo tipo de transporte e demais, estudar o que já está atualmente em cada país, mas também viajamos no passado, através da história, através da antropologia, folclore, arqueologia, dos conhecimentos sagrados daquele lugar. E terceira viagem é interna, porque as pessoas fazem uma série de recapitulações internas, meditações, enfim, trabalho que permite acordar, átomos que acordam dentro de... Yamil, muito obrigada. Eu agradeço também eternamente a Rafael Cury, que foi nosso grande amigo, maravilhoso, uma missão impressionante que realizou Rafael Cury, sim, e que através dele conhecemos a você, maravilhosa pessoa. Así es, un grande abrazo, obrigado pelo convite, un abrazo a todos. Abraço a todos. E para vocês que nos acompanharam até agora, o nosso abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.